Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainés, estou aqui para apresentar mais uma aula que a gente complementa a aula passada de terça-feira, que a gente vai falar sobre a regulamentação, sobre a parte legislativa, né, da maconha no Brasil. Então, para essa aula, a gente recebe mais uma vez os advogados da Rede Reforma. Eu quero agradecer mais uma vez a todos eles, não só pela questão da aula, por estarem com a gente desde o comecinho do curso, mas também por todo o trabalho feito aí nessa luta que é incessante, né? Então, quero agradecê-los e falar que a semana passada a aula ficou um pouco prejudicada, porque essa aula foi gravada 1 ou 2 dias antes da decisão do STF, e aí hoje, então, para abrir, logo depois da minha fala, eles regravaram uma partezinha que vai comentar a decisão do STF, aquele lance das 40 gramas, dos 6 pés, enfim, o que foi decidido, o que isso implica, né, daqui para frente, o que isso implica na nossa luta. Então, quero agradecê-los mais uma vez, espero que vocês gostem do conteúdo, agradeço pela aula de hoje. E a gente se vê na próxima terça-feira complementando esse conteúdo, mas aí a gente recebe a Monique Prado para falar também um pouquinho sobre essa questão regulamentatória, mas no mundo, um panorama da maconha, da cannabis no mundo, tá certo? Então a gente se vê em breve, até terça-feira. Tenham um ótimo final de semana. Oi pessoal, eu sou Erika Santos, sou advogada e integro a Rede Reforma em Pernambuco. Atualmente também estou diretora da rede e, primeiramente, em nome da Reforma, eu agradeço ao Move Recan por, em mais uma edição do curso, estar chamando a Reforma em parceria para compor o módulo legislativo. E também parabenizar ao Move Recan e à Unifesp por estar organizando já a 11ª edição desse curso, que é o de maior relevância nacional sobre o tema da cannabis para fins medicinais. E pela função social que esse curso de extensão cumpre, que é o de romper com os muros da universidade e de tornar comunitário o conhecimento produzido sobre o tema. Afinal de contas, todas vocês e todos vocês que se inscreveram no curso, que estão tendo acesso às aulas e ao conteúdo e que ao final vão receber o certificado, não é critério que vocês estejam matriculados em uma universidade pública e nem particular. Antes de vocês iniciarem as aulas agora do módulo legislativo com o pessoal da Reforma, a gente vai aqui se dedicar brevemente a compreender os aspectos principais da recente decisão pela descriminalização do porte de maconha pelo Supremo Tribunal Federal, que aconteceu agora final de junho de 2024. Mas antes da gente entender esses aspectos principais, é importante que vocês compreendam 2 pontos, né? Primeiro, como é que esse assunto chegou no STF, como é que foi levado. E ele foi levado lá em 2011, isso mesmo, mais de uma década, né, para se decidir pela descriminalização e de se colocar fim no julgamento. Mas em 2011, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo recorreu no recurso constitucional ao STF num processo de um homem que foi condenado por tráfico de drogas por ter sido apreendido com 3 gramas de maconha. Na discussão, se questionava a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas para uso pessoal. E por muito tempo o debate se dava em torno amplo em relação a todas as drogas. Inclusive, o primeiro voto do ministro Gilmar Mendes se dava no sentido de descriminalização lá no início. Se dava no sentido de descriminalização do porte para uso de todas as drogas. Mas como a gente vai ver mais lá na frente, a recente descriminalização que colocou fim
ao recurso em questão, se limitou e se restringiu somente à maconha. A segunda coisa importante para vocês compreenderem é que descriminalizar e legalizar são institutos diferentes. Na descriminalização, a conduta ela deixa de ser um ilícito penal e passa a ser um ilícito civil administrativo, mas a proibição ela se mantém, porque é isso, né? Não vai ser mais tratado com direito penal, mas continua sendo um ilícito administrativo. Já na legalização, a proibição se acaba, inclusive há de se regulamentar o processo produtivo de determinada substância. O que a gente teve aqui no Brasil foi a descriminalização. E é uma vitória simbólica, histórica também, mas sobretudo simbólica, né? Porque a gente tem a Corte Suprema do Brasil decidindo e afirmando o que nós já estamos dizendo há muitos anos, que é, olha, usar drogas não deve ser crime, não pode ser crime. Isso tem que ser tratado com outra atenção por parte do Estado que não o direito penal. E aí a gente tem os ministros decidido por isso. E também tem os ministros, né, alguns em seus votos, dizendo, né, textualmente, que a aplicação da lei de drogas ela é desigual e racista. Isso são pontos altos importantes dessa decisão. Embora a gente precise acompanhar na prática como vai se dar, né, essa operação nas ruas e no judiciário. Mas os pontos principais da decisão do STF pela descriminalização são dois. O primeiro é que os ministros, né, na decisão entendem pela inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal e não de todas as drogas, somente maconha. Então, os ministros, em sua maioria, entenderam que portar maconha para uso pessoal não é crime. É inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, né, que trata sobre a criminalização do usuário de drogas, né, que porta e que usa drogas. Mas percebam, como se trata de descriminalização, o texto da lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, vai permanecer, o artigo 28 permanece lá, não vai ser alterado. Para alterar o texto da lei, somente via processo legislativo no Congresso Nacional. Não é competência do STF. A competência do STF é responder à constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão. Então, com essa decisão, o que acontece? O texto da lei permanece lá do artigo 28, mas deve-se dar interpretação diferente, e interpretação de acordo com as normas, com os princípios constitucionais. Porque isso que foi trazido, né, no debate nesse recurso. É que, olha, é inconstitucional porque viola princípios constitucionais. E a nossa Constituição Federal é a nossa Carta Magna. Todas as leis devem obedecer à Constituição Federal, não podem violar os princípios constitucionais. Então, criminalizar pessoas que usam drogas é inconstitucional porque viola princípios constitucionais, direito à intimidade, direito à privacidade, direito à vida íntima, né? No uso de substâncias, de drogas, não há uma lesão a um terceiro, né? O que há é uma lesão a si mesmo, né? Em casos problemáticos, né, de uso de substâncias. E a gente entende, e os ministros também, de que o que é feito da nossa pele para dentro é da nossa soberania, né? E então esse é um ponto principal, né, da decisão, que os ministros entenderam pela inconstitucionalidade da criminalização do porte e do uso de maconha. O segundo ponto fundamental dessa decisão foi que os ministros fixaram critérios objetivos de quantidade. A Lei de Drogas de 2006, até o momento, não foi regulamentada no sentido de se colocar de quantidades, o Congresso Nacional não fez isso, e os ministros agora fizeram, até que o Congresso legisle e fixe outras quantidades. E a quantidade estipulada pelo STF foi de 40 gramas de maconha ou 6
plantas de maconha, 6 plantas fêmeas. E é um ou outro, não é 40 gramas e 6 plantas, né? Isso é importante entender. Agora percebam, esse critério objetivo de quantidade fixado pelo STF diz respeito, gera uma presunção relativa e não absoluta de uso, né, de usuário, porque é subsidiária aos critérios objetivos que constam lá no artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas, que diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, a hipótese de o indivíduo ser pego com menos de 40 gramas de maconha ou menos de 6 plantas de maconha não prejudica que ele seja enquadrado como traficante, bem como a hipótese de que o indivíduo seja pego com mais de 40 gramas ou mais de 6 gramas, ou mais de 6 plantas fêmeas, não prejudica que ele seja enquadrado enquanto usuário. Tudo isso é relativo, é subsidiário a esses critérios objetivos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas. Essa foi a decisão dos ministros. E a gente sabe, aqui está uma questão, está um problema, porque a gente sabe, e a decisão dos próprios ministros, né, de que a aplicação da Lei de Drogas é desigual e é racista, que esses critérios, essas circunstâncias sociais das quais o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas tratam, e essa conduta e os antecedentes do agente, são atravessadas por questões de classe e de raça, né? E se, por acaso, o indivíduo for pego portando menos de 40 gramas de maconha e for pego na periferia, numa periferia no Brasil, for pego com dinheiro, isso vai prejudicar. Se for negro, isso vai prejudicar, né? Isso vai ter outro entendimento, até porque vai continuar na ponta o policial encaminhando esse indivíduo para delegacia. Até nos casos mesmo envolvendo pessoas, digamos, de classe média, que estejam num bairro de classe média, que tenha escolaridade, pessoas brancas. Essas pessoas, em geral, vão ser encaminhadas ainda à delegacia de polícia, né, para ter ali sua droga pesada, para ter a maconha pesada, para ser notificado de que vai ser aberto um processo de infração contra ele. Agora, não vai ser mais gerado TCO, não cabe mais TCO. E também a droga vai ser apreendida, tá, pessoal? A droga e as plantas. Então, a gente tem essa vitória simbólica, mas a gente tem que compreender que a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar numa aplicação mais justa da Lei de Drogas. E para isso a gente precisa tirar esse caráter de mito sobre as substâncias. Esse caráter de mito que reforça muitos estereótipos, que cria um inimigo, um grande inimigo, e que serve para controlar corpos e determinados setores populacionais. Vamos ver, a gente tem que acompanhar agora como é que vai se dar essa aplicabilidade dessa decisão junto ao STF e ao CNJ. O CNJ deve regulamentar essa decisão e isso coloca também uma coisa diante de nós, né, que atuamos sobretudo no direito, que a possibilidade de revisão criminal de pessoas que foram condenadas e que não se encaixam, e que se encaixam no parâmetro da decisão do STF. Então, em relação a frear o encarceramento da juventude periférica e preta, foi muito tímida a decisão, mas do ponto de vista de historicizar
que agora temos a Corte Suprema dizendo o que os atores da luta proibicionista vêm dizendo há muitos anos, de que o usuário não é criminoso, é uma vitória significativa. Mas todos nós devemos ficar espertos, principalmente as pessoas que usam maconha, as pessoas que fazem uso medicinal, que fazem seu tratamento. Inclusive, essa decisão não abarca o uso medicinal, né? O uso medicinal para ser garantido a segurança, a proteção, por outro meio que não esse da descriminalização. Boa aula para todos vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com a Rede Reforma. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lúcia Lambert, eu sou advogada associada à Rede Reforma, Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, e eu gostaria de, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite da MOVE-RECAM, Movimento pela Regulamentação da Cannabis, e da Unifesp, para estar aqui participando dessa 11ª edição do curso sobre os usos terapêuticos da cannabis sativa. Bom, eu estou aqui como membro da Rede Reforma e junto com outros colegas desse coletivo que desde 2016 em muito contribui para a evolução dos debates públicos em torno da regulamentação da cannabis no Brasil, mas também de uma forma mais ampla para a transformação da nossa política de drogas. A gente vai então aqui dividir alguns temas. Nessa aula, a gente vai tratar especificamente sobre os habeas corpus para cultivo de cannabis com fins medicinais. E aqui nessa primeira parte eu vou dar um panorama geral, vou explicar a estrutura formal da peça, né, quais são os argumentos jurídicos e técnicos da defesa. Vou também falar um pouquinho aqui sobre a criação, né, o contexto social, político, jurídico de criação dessa tese jurídica, né, que é chamada tese jurídica do HC preventivo ou salvo-conduto para cultivo de cannabis com fins medicinais, e também um pouco dessa evolução jurisprudencial da matéria no âmbito dos tribunais e especificamente no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, né, o STJ. Bom, é importante dizer que, além de advogada, eu também sou pesquisadora e eu defendi, no final do ano de 2022, uma tese de doutorado sobre a regulamentação da cannabis no Brasil, no âmbito do PPGSD, que é o Programa de Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. E através de uma perspectiva das ciências sociais, então com um olhar sociológico e antropológico do direito, dos fenômenos jurídicos, o meu objetivo é compreender e explicar como se deu a criação dessa tese jurídica do HC, nesse contexto amplo, político, jurídico, social, vivenciado pelo Brasil na época, né, em 2017, e que a gente vivencia até hoje, e mais especificamente no contexto do desenvolvimento das atividades desse coletivo formado por advogados e advogadas antiproibicionistas, a Rede Reforma. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso tema. Bom, como se sabe, esse debate público em torno da reforma da nossa política de drogas, ele se organiza em torno de uma lógica proibicionista. Então, a proibição das drogas, ela tem como resultado uma série de efeitos negativos, né, que a gente já sabe que são a própria guerra às drogas, né, que é uma guerra que é justificada, então, através, né, desses dispositivos da lei de drogas e que justifica esse funcionamento do sistema de justiça criminal que está servindo para encarcerar em massa a população brasileira, claro, com um recorte de classe, um recorte racial, que é ainda mais preocupante, né? A gente saber e conseguir identificar claramente que existe um funcionamento desigual do sistema de justiça criminal e, portanto, né, uma aplicação distinta da lei penal, dependendo, né, da pessoa, né, que é apreendida com drogas. Então, a gente tem como resultado da política proibicionista a guerra às drogas, o encarceramento em massa, então esse controle, né,
de corpos e regiões periféricas da cidade. E uma outra consequência, né, nesse âmbito específico da cannabis medicinal é justamente a dificuldade de acesso que os pacientes têm né, no Brasil aos produtos medicinais de cannabis, apesar de que a comunidade internacional já reconhece há muitos anos, então, a necessidade de que os países, né, nos mais diversos ordenamentos jurídicos, eles disponibilizem a oferta do uso terapêutico, não só da cannabis, como das diversas drogas consideradas ilícitas que tenham também uma finalidade terapêutica, né? Então, para além da proibição do tráfico e do uso recreativo, é importante a disponibilização de meios para que os pacientes tenham acesso ao uso terapêutico da cannabis. Isso é um consenso na comunidade internacional. O Brasil é signatário dessas diversas convenções internacionais de controle de drogas que tem essa previsão, como exemplo, a Convenção da ONU de 1961, a de 1971, 10 anos depois, e também a de 1988. E, contudo, essa segue sendo uma grande questão aqui no Brasil. E é por isso que é tão importante a gente discutir esse tema. Bom, então essa é mais uma das dimensões que resultam do viés proibicionista, né, da política de drogas, que é a dificuldade de acesso à cannabis como ferramenta terapêutica. E aí é justamente nesse ponto, gente, que a estratégia do HC vai incidir. Então, a escolha do HC, ele implica, então, na escolha da seara penal para administrar os conflitos decorrentes da aplicação da lei de drogas. E, nesse caso, decorrente da omissão do Estado em regulamentar o artigo 2º, parágrafo 1º da lei de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Então, desde 2006 já há essa previsão de que a União ela pode regulamentar o cultivo de cannabis para fins medicinais e de pesquisa. Só que essa regulamentação, mais de 15 anos depois, ela não vem, na verdade ela vem, mas de uma forma muito restrita pelas RDCs da Anvisa, e que não é suficiente para ampliar, democratizar o acesso às terapias com cannabis para boa parte da população que precisa dessas terapias, né? Então, já que não existe essa regulamentação, o que se busca preventivamente através da interposição em determinados casos concretos individuais do habeas corpus na justiça é justamente a impetração do HC em favor do paciente que cultiva cannabis para fins medicinais. Então, um paciente que já tem esse acompanhamento médico, já tem a identificação dessa patologia e já tem prescrição médica para o uso da cannabis com fins medicinais e toda a documentação necessária que o Eric vai tratar com detalhes na segunda parte do curso, né, na segunda parte aqui dessa aula. Mas o que é importante a gente falar desde então é que existe nesses casos o que a gente está tentando por meio do HC é justamente o afastamento da incidência da lei penal. Então, o artigo 2º, parágrafo 1º, é justamente a brecha na lei, né, que foi identificada pela advocacia ativista antiproibicionista para judicializar, então, essas questões e conseguir garantir o acesso à cannabis medicinal pelos pacientes, né, através dessa judicialização. Então, como explica a advogada da Rede Reforma também de São Paulo, Cecília Galício, a via do HC apenas tem utilidade nesses casos, né, que a gente está aqui tratando, justamente porque a política de drogas vigente hoje no Brasil e o sistema de justiça criminal, né, tal como ele funciona, ele não garante que o usuário de drogas seja, né, o uso recreativo, seja pelo uso medicinal, não seja condenado à prisão, apesar dessa ser a regra legal. E essa revela uma grande
contradição do nosso sistema de justiça. Então, vou falar aqui brevemente sobre isso, porque é um debate que está muito em voga, né, a partir, né, de toda essa discussão que a gente está vendo que está acontecendo no âmbito do STF, né, em torno da descriminalização do porte de drogas, e aí no caso especificamente da cannabis, para consumo pessoal. Então, é uma votação que a gente vê que já se estende durante anos e são diversos e subsequentes pedidos de vista e pausas nesse processo, nesse julgamento. E o último voto causou muito espanto assim, nas pessoas, porque foi o voto do ministro Dias Toffoli, e apesar dele ter fundamentado e dado um voto super robusto, né, explicando justamente todas essas mazelas que decorrem da política de drogas no Brasil e do fato de não haver uma definição na lei de drogas de um critério objetivo para a distinção do usuário e do traficante, justamente por não existir essa diferenciação, esse é um problema, porque acaba que então, que é a polícia, né, na ponta desse sistema, que vai fazer então essa distinção, e o que as pesquisas demonstram é que posteriormente, na minoria dos casos, quase nenhum, na verdade, existe investigação, né, uma investigação de fato, ou outros tipos de produção de provas nesse sentido, e acaba que essa palavra do policial ela é repetida, né, ao longo do processo. Então, na verdade, o Ministério Público, quando ele vai oferecer a denúncia, né, ele tende a repetir, então, essa classificação, né, do delegado, que é feita, então, nessa seara policial. Então, o promotor, né, que é o membro do Ministério Público, ele vai repetir isso, e o juiz, né, quando ele vai julgar o caso, ele também raramente vai divergir, né, dessa classificação. Bom, então, nesse contexto, chama bastante atenção, de fato, o voto do ministro Dias Toffoli na última sessão de julgamento do RE 635659 do STF. Isso porque, apesar de dar um voto bastante longo e robusto, em que ele reconhece diversos problemas decorrentes da lei de drogas, né, da aplicação da lei penal no Brasil, reconhecendo inclusive um funcionamento estruturalmente racista do sistema de justiça criminal, ainda assim, ao fim, ele vota contra a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, ou seja, ele considera que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ele é constitucional. E o que é mais surpreendente é que ele vai justificar esse voto a partir de um entendimento de que a Lei de Drogas de 2006 já teria descriminalizado essa conduta. Bom, isso faz pouco sentido ou nenhum para a própria doutrina jurídica, né, consolidada no Brasil, e inclusive para a própria jurisprudência dos tribunais, incluindo o STF, né, que vai reconhecer, né, e admitir que, na verdade, o que houve a partir da Lei de Drogas de 2006 não foi a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, e sim a despenalização. Ou seja, a partir dessa lei, o artigo 28 começa a prever medidas alternativas à pena de prisão para o usuário de drogas. Então, o usuário, ele passa a ser punido com as medidas socioeducativas e não com a pena de prisão. Por isso, entende-se que há uma despenalização. Então, o usuário, evidentemente, ele continua sendo processado, né, pelo sistema de justiça criminal, ele continua sendo considerado um criminoso, né, inclusive estigmatizado socialmente por isso, apesar de não ter a possibilidade da pena de prisão. A própria aplicação de outras penas, ela vai servir, então, para sujar, né, a sua ficha criminal. Então ele vai passar a ter antecedentes criminais, e ele não está sendo, evidentemente, né, deslocado do sistema de justiça criminal, né, do sistema de segurança pública,
pro sistema de saúde pública, o que seria a proposta, né, o que seria a ideia, né, para que o usuário tenha um tratamento realmente distinto do Estado. Bom, mas para a gente não se perder muito dentro desse debate e focar, né, no tema da aula, que é o HC para cultivos de cannabis com fins medicinais, vamos aqui falar sobre alguns dados, né, estatísticos. E o fato é que já se perdeu no Brasil a conta, né, esse controle de quantos habeas corpus, né, salvo-condutos com essa finalidade já foram concedidos no Brasil, né? A própria FACT já perdeu, né, essa conta, mas sabe-se que são mais de 5.000 salvo-condutos, né, decisões espalhadas por pelo menos 17 estados. Então, vai muito além de São Paulo, Rio de Janeiro, tem Curitiba, tem Rio Grande do Sul, Bahia, né, tem Maranhão e diversos outros estados, né, do Nordeste, em que o habeas corpus já se consolidou como uma jurisprudência, né, para garantir o cultivo de cannabis para fins medicinais, para o tratamento de diversas patologias. Então, epilepsia, dores crônicas, câncer, autismo, depressão, ansiedade, microcefalia, insônia, Alzheimer, entre diversas outras patologias tratáveis com a cannabis e que tem já pacientes, né, que, portanto, gozam do salvo-conduto para garantir a continuidade do tratamento, né, através do cultivo de cannabis dessas patologias. Bom, agora a gente falando um pouco, antes da gente falar da evolução dessa jurisprudência nos tribunais e falar um pouco dessas decisões recentes, né, dos últimos anos, no âmbito do STJ, né, Supremo Tribunal de Justiça, vamos falar então sobre os argumentos técnicos e jurídicos da defesa. Então, o que a gente vai alegar ali na peça, né? Falar um pouquinho sobre essa estrutura formal da peça. Bom, em caráter preliminar, pede-se a prioridade na tramitação processual por se tratar, né, de casos de pacientes, né, de pessoas portadoras de doença grave, então é uma previsão do CPC. Bom, vem a parte então dos fatos, né, da narrativa dos fatos, em que remonta-se a história de saúde do paciente, seu quadro clínico, a evolução do tratamento a partir da cannabis, e é de suma importância que os fatos narrados eles estejam de acordo, né, com a documentação médica, né, apresentada, então embasados, né, nessa documentação médica, deve ser uma documentação robusta, né, formando uma narrativa coerente, tanto do ponto de vista cronológico quanto do ponto de vista argumentativo. Bom, agora falar sobre os fundamentos jurídicos. Em primeiro lugar, né, a gente vai sustentar o cabimento do HC, demonstrando-se no caso concreto, o iminente risco de violação do direito de locomoção do paciente, né, por parte das forças de segurança pública do Estado, por estar cultivando cannabis. Argumenta-se também que o cultivo de cannabis para fins terapêuticos ele não ofende a saúde pública, né? Pelo contrário, ele traz dignidade e bem-estar para o paciente que depende, né, do acesso a esse tratamento, suprindo o vácuo de políticas públicas estatais e a ineficácia, né, no caso concreto do paciente, dos tratamentos convencionais, né, que ele vinha tentando. Bom, agora passando para esses argumentos técnicos e jurídicos, em primeiro lugar, a gente pede, apesar de quase nunca ser deferido, a inconstitucionalidade do artigo 28, aí nesse caso não é o que a gente está falando do STF, né, que é uma discussão mais ampla. Aqui é inconstitucionalidade incidental, ou seja, seria declarada só no âmbito desse processo, sem ter efeitos, né, para o todo. Ainda assim, são raros os casos dos magistrados que reconhecem, né, esse pedido da inconstitucionalidade do 28. Bom, tem um outro pedido, né, o da atipicidade formal da ação. Então, alega-se que a conduta do cultivo de cannabis, né, para fins exclusivamente terapêuticos, ela é atípica, ou seja, ela não pode ser enquadrada nem no tipo penal do artigo 28, nem no tipo penal do artigo 33.
porque, né, se trata, então, do tratamento médico de saúde, como eu já disse, já reconhecido pela comunidade internacional como um direito dos pacientes, e diante de uma missão do poder público em fornecer as condições necessárias ao regular tratamento de saúde, né, dos pacientes. Então, havendo uma necessidade clínica real e comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento, né, mediante a descrição, né, através de laudos documentados, não se pode falar do espectro de tutela da Lei 11.343. Então, nisso consiste, né, as alegações em torno da atipicidade formal da ação. Sobre a atipicidade material, a lógica é que nenhuma ação ela pode ser considerada ao mesmo tempo proibida e incentivada pelo mesmo ordenamento jurídico. Então, se a busca pela dignidade, pela saúde, são direitos constitucionalmente garantidos, né, não se pode ser considerada antijurídica por outra norma. Ou seja, se a conduta de cultivo de cannabis para fins medicinais do paciente, ela está justamente sendo justificada pela busca da dignidade e da saúde, ela não pode ser considerada ilegal pelos dispositivos da lei de drogas, e especialmente se considerada a omissão estatal, tanto do legislador quanto do administrador, né, para assegurar um tratamento digno e eficaz às pessoas que necessitam das terapias com cannabis, né? Então, não é legítimo que tais condutas, quando buscadas com essa finalidade de garantia da saúde e da dignidade, sejam criminalizadas. Nisso consistiria o argumento em torno da atipicidade material da conduta. A seguir, né, a ilicitude da conduta, né, alega-se a ilicitude observando que as condutas do paciente podem se enquadrar tanto na hipótese de exercício regular do direito, como de estado de necessidade, né, que é a necessidade inescapável de garantir a própria saúde ou dos seus familiares, e legítima defesa. Né? Então, conforme o argumento que é construído, além do estado de necessidade, a mera possibilidade de descontinuidade do tratamento gera um perigo iminente, né, pro paciente, né, o usuário medicinal de cannabis, de retornar ao quadro anterior, impossibilitando o exercício regular, né, do seu direito à saúde e à dignidade humana. Então, nisso consistiria aí o argumento da ilicitude da conduta. E, por fim, a inexigibilidade, difícil falar essa palavra, de conduta diversa, seria o argumento em torno de se alegar que não é exigível do paciente uma conduta que não seja a escolha, né, do meio mais eficaz para o seu tratamento de saúde e que tenha menos efeitos colaterais também, né, sempre em busca né, da dignidade e do bem-estar do paciente. E nesse caso, né, nesse argumento da inexigibilidade de conduta diversa, essa seria uma causa de excludente da culpabilidade. Bom, a seguir eu vou falar então sobre essa jurisprudência no STJ e finalizar aqui minha parte para a gente passar para o Eric Torquato, para ele falar bastante aí para a gente sobre os aspectos mais práticos dessa ação, né, sobre a preparação desse tipo de processo e dos documentos necessários. Então, assim, gente, os habeas corpus preventivos para cultivo de cannabis com fins medicinais são uma realidade no Brasil desde o ano de 2016, como eu já falei, e eles são impetrados tanto no âmbito da Justiça Estadual Comum, então, nesses casos, são distribuídos por sorteio e vão cair em alguma das várias, né, criminais, ou também podem ser impetrados no âmbito dos juizados especiais criminais, os GCRIMs, inclusive era o que a gente fazia com bastante frequência, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós da Rede Reforma, incluindo eu, dávamos entrada, priorizávamos dar entrada nos GCRIMs, né, inicialmente, aí depois esse cenário mudou. E também ainda existe a possibilidade de desses processos serem julgados, né, pela Justiça Federal. E aí, nesses casos, né, deve-se incluir no pedido, o pedido pela importação de semente,
que vai atrair, então, a competência, portanto, da União para o julgamento dessas questões, e por isso a competência vai ser, né, e o endereçamento vai ser para a Justiça Federal. Bom, aos poucos os HCs foram sendo concedidos em cada vez maior volume para o tratamento de um espectro cada vez maior de doenças nas mais diversas regiões do país, né? E através disso, além disso, através da interposição dos recursos, né, eles foram subindo para serem analisados nos respectivos tribunais competentes. E, em último grau, chegam para análise do STJ, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Bom, em março de 2021, e agora falando, né, para terminar aqui a minha parte, um pouco dessa evolução da jurisprudência no STJ, porque é algo interessante assim de ser falado. Em março de 2021, ou seja, não tem tanto tempo assim, né, a quinta turma, né, do STJ, que é uma turma tradicionalmente mais conservadora, no julgamento do RHC 123402, né, que é um HC originário do Rio Grande do Sul, com relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgou ser incabível o HC para cultivo de cannabis com essa finalidade, né, dizendo que a autorização deveria ficar a cargo da análise do caso concreto pela Anvisa e que, portanto, deveria ser submetido à autarquia. Bom, apesar de ter sido uma decisão considerada escatológica, até porque foi baseada em fake news, fato é que essa decisão da quinta turma do STJ foi publicada no boletim do STJ e influenciou outras decisões de primeira instância em diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará. Então, acabou sendo um efeito dominó no sentido negativo, assim, né? Então, foi uma jurisprudência, foi a consolidação aí, através desse habeas corpus, né, do RHC 123402, foi a consolidação de uma jurisprudência negativa que acabou servindo, né, para embasar e sendo, né, outras negativas, né, ou seja, serem mobilizados por operadores que muitas vezes já eram resistentes à concessão desses direitos para poder negar futuros HCs, né, para fundamentarem suas decisões denegatórias. Então, enfim, de qualquer forma, depois desse baque inicial, né, e diversos questionamentos em torno de seria o fim dos HCs ou não, tantos outros salvos-condutos foram sendo garantidos pelo Brasil. Então, apesar de alguns começarem a ser negados, também tantos outros, né, e cada vez mais HCs impetrados, cada vez mais advogados e advogadas, né, engajados né, nessa causa, e também tornando isso, né, tipo, enfim, uma prática, né, da advocacia. Isso se tornou também um campo, né, da advocacia que se abriu. Então, felizmente, vários outros HCs continuaram sendo concedidos, independente desse posicionamento da quinta turma, nesse caso específico. E aí, no ano seguinte, em junho de 2022, né, lembrando que essa primeira decisão denegatória da quinta turma foi em março de 2021, então, em junho de 2022, a sexta turma, né, do STJ trouxe uma nova posição, votada de forma unânime, em que, sim, reconhece a possibilidade da concessão do HC para a garantia, né, do cultivo de cannabis para fins medicinais, justamente em virtude da atipicidade material e subjetiva do fato. Então, esse entendimento foi consolidado no julgamento conjunto, né, de um RESP e de um recurso em sede de HC, enfim, 2 HCs de diferentes origens que foram julgados, né, em junho de 2022 pela sexta turma, e abriu as portas para a concessão de salvo-conduto em favor de pacientes que, em tese, poderiam ser processados pelo tráfico de drogas. Bom, aí posteriormente, em novembro de 2022, a quinta turma unificou o entendimento. Então, a quinta turma, que havia negado em 2021, ela vai, depois desse julgamento, né, de junho de 2022 da sexta turma, em novembro ela vai voltar atrás e reconhecer que não, que é sim legítimo, né, e cabível o HC para esses casos. Vai unificar, então, o entendimento da quinta e da sexta turma através do julgamento de um RESP, né, de um HC originário do Distrito Federal, o HC 779289.
também de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Bom, então essa também é uma decisão muito importante, porque isso, né, vai unificar a jurisprudência do tribunal, do STJ nesse sentido, né, na verdade da 5ª e da 6ª turma, e depois da unificação desse entendimento, né, em favor da concessão do habeas corpus pela 5ª e da 6ª turma, outros processos com a mesma finalidade já foram analisados pela Corte e recentemente, em outubro de 2023, através do julgamento conjunto de 3 distintos HCs, a 3ª sessão do STJ, que reúne ministros da 5ª e da 6ª turma, consolidou novamente o entendimento de ambas as turmas e concedeu salvo-conduto para os pacientes de 3 processos analisados em sede de recurso. Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui minha parte, para não invadir aí o tempo do Eric. Até uma próxima. Saudações, estudantes do curso da Movrecam. Vamos dar continuidade na aula no tópico sobre habeas corpus. E, antes de iniciarmos, eu vou me apresentar. Meu nome é Eric Torquato, eu sou advogado, criminalista, atuo no estado de São Paulo, com atuação em todo o território nacional, apaixonado pelo direito penal e por liberdade. Desde muito tempo, antes mesmo de ser advogado, eu sou ativista pelo fim da guerra às drogas. Ajudei a articular a Marcha da Maconha na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Enfim, um militante histórico da Marcha da Maconha. Muitos de vocês eu sei que me acompanham, me conhecem, sabem da minha trajetória, mas para aqueles que não me conhecem, para aquelas pessoas que estão chegando agora, meu prazer em estar aqui com vocês nessa etapa de aprendizado da vida de vocês e espero ajudar, contribuir com esses estudos, com aquilo que aprendi na última década de trabalho, pesquisa e atuação de militância nesse ramo. Faço parte da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma, que, aliás, deixo aqui meu abraço, meu carinho, meus agradecimentos a todos os irmãos e irmãs que estão comigo nessa grande atuação de advocacy, ativismo e luta por uma nova política de drogas no Brasil e que, sem sombra de dúvidas, contribuiu muito para os avanços que nós vivenciamos nos últimos anos. Bom, vamos ao que interessa. A nossa matéria que analisaremos nessa aula de hoje. Para isso, se eu fosse você, eu pegaria um papel, porque eu vou falar aqui rapidamente o roteiro, e vou pedir licença para ler o roteiro da aula que nós vamos ter hoje, para que você tenha uma ideia do que está por vir. Bom, o primeiro tópico é o que é o HC, não é mesmo? O segundo é para quem é. O terceiro é o que você precisa, né? O que você precisa na busca do habeas corpus. O quarto tópico é como funciona na justiça. O quinto é principais desafios. Desafios dos pacientes e desafios dos advogados, não é mesmo? E eu tenho uma segunda folhinha aqui, eu peço licença para... Bom, o sexto é o quanto custa. Vou falar um pouco da precificação de mercado, de como se dá o acesso em matéria nesse aspecto financeiro. Tem na defensoria? Bom, o sétimo é algo que preocupa muita gente, né? É o aspecto da quantidade de plantas, né? Falar um pouco sobre essa questão de quantificação de plantas e, enfim, toda essa situação que envolve a vida prática do cultivador. O oitavo é corro o risco de ser preso? É uma dúvida muito presente na vida de quem, né, tem que se apresentar na justiça criminal para pedir proteção. A pessoa fica com aquela dúvida, poxa, mas eu vou lá, vou me apresentar, será que eu corro risco? Vamos falar um pouco sobre esse aspecto. O nono, eu já falei, vou me repetir aqui, que é a quantidade de plantas, então não é o nono, é o oitavo. E o décimo é o óleo. Será que só serve óleo de CBD para o habeas corpus? Ele só protege quem precisa do CBD? A questão do THC, questão da vaporização das flores. A Anvisa proibiu as flores, mas e o HC? O HC permite? Vamos falar um pouco
dessa questão também. Há uma outra preocupação que aparece muito naqueles que me procuram, é a questão do prazo. O habeas corpus tem prazo? Se o habeas corpus tem prazo, qual é o prazo? Como que ele fica nessa questão do tempo do tratamento da pessoa? Vamos falar sobre isso. E a 12ª, bom, aí você vai ter que ficar até o final para descobrir, porque essa é a dica de ouro e eu separei para o final para a gente fechar com chave de ouro. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês gostem da aula, desse nosso bate-papo. Eu tenho aqui muita vontade de compartilhar o que sei, o que aprendi com vocês, mas antes de iniciarmos essa aula e entrar nessa matéria, eu quero dizer o seguinte: se ficar com dúvidas, se você eventualmente ficar com a necessidade de esclarecer algum desses pontos que eu vou abordar, faz o seguinte: entre em contato comigo. Para isso, você já vai parar um pouquinho o que está fazendo e seguir no Instagram. Meu arroba é Eric Torquato Advogado. Arroba Eric Torquato Advogado. Vai lá, me segue e depois me diz, me manda uma mensagem se assistiu a aula, o que você achou da aula. E se ficar com dúvidas, eu vou ter o maior prazer de esclarecê-las. Basta me mandar uma mensagem e a gente dá continuidade a esse nosso bate-papo. Tá bom, pessoal? E para fortalecer esse movimento, a Movrecam, para fortalecer esse movimento, faz o seguinte: tira uma foto, tira um print dessa tela, compartilha em seus stories, para que outras pessoas tomem conhecimento de que há essa via de acesso a conhecimento gratuita. Fortaleça, marcando o arroba da Movrecam, marcando o arroba da doutora Eliane, marque o meu arroba, de cada professor que você assistir a aula. Fortaleça, porque esse é um movimento de ativismo, de divulgação de informação, que já atendeu milhares de pessoas e que já garantiu acesso à saúde de muita gente. Então, cada um de nós podemos fazer um pouquinho para ajudar a fortalecer essa grande corrente, que envolve tantas pessoas. Então, faça isso, faça a sua parte, compartilhe, fale com seus amigos, marque o arroba e ajude a espalhar essa semente de boa informação. Mas chega de delongas e vamos ao que interessa. Vou começar pelo tópico 1. O que é o habeas corpus? Pessoal, o habeas corpus é uma ação penal. Ela é uma ação penal de jurisdição voluntária. A pessoa inicia o procedimento na busca de proteção do direito de liberdade. E eu já adianto, eu não vou ficar aqui gastando juridiquês, porque eu sei que essa é uma linguagem muito chata, então eu vou traduzir isso que eu falei. É uma ação penal porque ela tramita na ação penal. E como a professora Lúcia já falou, o aspecto teórico dessa ação penal gira em torno do direito de liberdade e do direito de autodefesa do direito à saúde. Então, na medida que você se encontra com a necessidade de proteger a saúde e incorre numa conduta que é tipificada como ilícita, você tem aí um conflito com a lei e que o habeas corpus vem como um remédio para te proteger, porque esse conflito aparente da sua conduta e a norma que proíbe o cultivo do seu remédio precisa ser solucionado. E essa solução não poderia ser outra, que não no sentido da proteção do direito à saúde e, por óbvio, do direito de liberdade. Portanto, o habeas corpus é esse remédio que traz proteção para aqueles que precisam praticar uma conduta formalmente tida como ilícita, mas que na sua materialidade, no seu valor, não tem nada de ilícito. Pelo contrário, é justa. A conduta de cultivar o próprio remédio é uma conduta justa, e é isso que o habeas corpus visa proteger. Então, por meio dele, o paciente se protege de uma atuação do Estado de perseguição, de constrição da sua liberdade, para garantir o seu direito de liberdade, e a sua vida e a sua dignidade. Então, ficou claro, né? O habeas corpus é isso. E para quem é? Para quem é o habeas corpus?
O habeas corpus é para todas as pessoas que se veem ameaçadas no direito de liberdade por uma atuação ilícita do Estado, uma ação ilegal do Estado. Se a prisão ocorrer, é uma prisão ilegal, ou se ela ocorreu de maneira ilegal. É para essas pessoas que o habeas corpus serve, para restaurar a liberdade de quem foi preso ou está com a liberdade em risco de maneira indevida. No caso do habeas corpus para cultivo de cannabis, o habeas corpus se justifica justamente por isso, porque o cultivo é uma necessidade médica do paciente, ele se destina à manutenção da saúde do paciente. Então, uma prisão por conta da proibição do cultivo da cannabis no Brasil seria injusta, e assim já pacificou o STJ, como a professora Lúcia já falou no tópico da jurisprudência. O STJ, que é o órgão do judiciário responsável por unificar a jurisprudência na matéria de aplicação de lei federal no Brasil, já pacificou o entendimento no âmbito da terceira sessão do STJ, que reúne tanto a quinta turma quanto a sexta turma, que são as duas turmas responsáveis por unificar o entendimento em matéria penal no STJ a nível nacional, de lei federal. Bom, então, o STJ já manifestou o entendimento pacífico no âmbito da terceira sessão, dizendo o seguinte: aquele que cultiva para fins de manutenção da sua própria saúde, respaldado por documentos, que a gente vai falar aqui na parte do como funciona, respaldados por documentos específicos e por uma produção de prova que demonstre que aquele cultivo tem a finalidade terapêutica, essa pessoa sequer deve ser investigada ali como traficante, autuada pelo policial, levada à delegacia, né, ter as suas plantas recolhidas para periciar, enfim, sequer o policial pode interromper esse cultivo para iniciar uma investigação, quanto mais ser denunciada e condenada como traficante por agir assim em defesa da própria saúde. Portanto, o STJ disse que não é crime cultivar para fins de manutenção da saúde e que sequer a atuação repressiva do Estado de interromper esse cultivo pode ocorrer. Fechou? Então, é para essas pessoas que o habeas corpus se destina, para quem precisa de um tratamento e recorre ao cultivo para fazer a manutenção. Ou para aquela pessoa que está sob a sua proteção, sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade. Às vezes é uma criança, às vezes é um idoso. Então, é possível pedir o habeas corpus para terceiros. Cultivo para tratar a minha avó, cultivo para tratar a minha filha. Então, também é possível um habeas corpus para outra pessoa. Dentro dessa lógica do habeas corpus para terceiro, há a figura do habeas corpus coletivo. Esse é um tópico para o associativismo, mas só para você ficar sabendo que existe. Existe habeas corpus coletivo, que protege uma série de indivíduos, muitas das vezes até indeterminados, tá? Por exemplo, o habeas corpus coletivo contra o mandado de busca e apreensão genérico numa determinada comunidade. Isso foi iniciado na doutrina, na jurisprudência, foi reconhecido e que hoje está se aplicando a associações de cultivadores. Então, cultivadores se associam, montam uma associação e, por meio do habeas corpus coletivo, essa associação é protegida. Então, para além do próprio paciente, individualmente falando, é possível habeas corpus para terceiro, na medida que você é responsável por um terceiro ou por uma coletividade reunida numa associação. Tá bom, pessoal? Então, essas são as pessoas destinatárias do habeas corpus. E o que você precisa para buscar o habeas corpus? Já estamos no terceiro tópico. E eu estou vendo aqui, a gente está com 15 minutinhos de aula, pretendo não me estender para além de 30 minutos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que precisa para um habeas corpus? Acabei de falar. Demonstrar a necessidade médica. E como você demonstra essa necessidade médica? Bom, você precisa de um laudo médico, de uma receita médica. Mas não só isso, pessoal. Na construção do habeas corpus, é muito importante a gente refutar a tese
que muitas das vezes surge de desconfiança por parte do Estado, que aquele habeas corpus se destina para enganar o judiciário, para acobertar uma conduta ilícita envolvendo a questão da maconha. E é bom lembrarmos que é preciso muita responsabilidade nessa questão, porque, de fato, a lei de drogas no Brasil ela é muito injusta e ela opera de forma muito punitiva. Então, para a gente resguardar a segurança jurídica desse paciente que está sendo levado até a justiça, a gente busca demonstrar de forma bem completa, tá, a realidade dos fatos por via de documentação. Então, o que você precisa? Eu vou pegar o exemplo que acontece muito no meu escritório, que é a questão da saúde mental. Insônia, ansiedade, depressão. Você precisa, de fato, de um histórico de tratamento. Então, você precisa de documentos que demonstrem essa condição clínica que você passa. Então, aquela receita tarja preta, é bom que você guarde. Os tratamentos que foram iniciados e não tiveram êxito, esses tratamentos demonstram que a cannabis se apresentou como uma medida de desespero para lidar com aquela situação. Então, é importante apresentar essa documentação anterior à prescrição da cannabis. Ah, mas eu nunca procurei um médico, eu sempre lidei com a situação e não tinha ali um acompanhamento médico, porque não tinha plano de saúde, porque o SUS é complicado, enfim, eu entendo. Então, você vai trabalhar com o médico que está te atendendo de uma maneira que ele possa produzir o máximo de laudo, relatório, de documentos que comprovem não só a sua necessidade, mas o início do tratamento e o sucesso do tratamento. É importante que a gente se apresente ao Poder Judiciário demonstrando que há um tratamento em curso e que esse tratamento está sendo bem sucedido e que o médico recomenda a continuidade desse tratamento. Daí, pessoal, que precisa estar plantando. Não tem outra via. A desobediência civil pacífica na defesa do direito à saúde não é crime. Você cultivar para proteger a saúde não é crime. É arriscado, mas não é crime. Por isso que não basta ter a necessidade para pedir o habeas corpus. É preciso que haja o risco de você ser preso para que o instrumento jurídico do habeas corpus se efetive. E também, não só isso, mas é necessário que você demonstre que aquele cultivo salvou a tua vida, a sua dignidade, a sua saúde, restabeleceu uma melhoria de vida que você não tinha antes. E você só vai conseguir apresentar isso quando o médico te acompanhar a partir do tratamento que você está realizando com as plantas que você mantém em casa, porque senão é só uma futurologia, uma aposta de que aquilo vai dar certo, mas necessariamente você não consegue demonstrar. O médico não vai conseguir dar um laudo de que você consegue fazer o seu próprio remédio, que aquele remédio é eficaz, se você de fato não estiver plantando e ele não observar essa melhora. Portanto, é importante ter um histórico de tratamento documentado. Além disso, pessoal, a autorização da Anvisa para importação. Ah, é que eu não vou importar. Tudo bem, muita gente obtém a autorização da Anvisa, não importa, até acaba pegando o óleo com uma associação, produzindo óleo em casa, tá tudo bem, e encontra nessa via a melhora desejada. Mas a autorização da Anvisa ela funciona como um argumento muito forte no procedimento do habeas corpus. É o argumento de que o próprio Estado já te garantiu o tratamento. O próprio Estado já garantiu que você pode fazer o tratamento. Você é um usuário medicinal. Isso é muito bacana. Como funciona na justiça? Olha, o habeas corpus funciona da seguinte maneira. Você entra com o habeas corpus e a partir do momento que você protocola o pedido, você tem uma ação preventiva de defesa diante do juiz. E o juiz vai analisar esse pedido, muitas das vezes o habeas corpus é deferido
eu já tive inúmeras situações nesse sentido, em 2, 3 dias a pessoa já está com habeas corpus, e outras vezes demora um pouco mais. Ele tramita na primeira instância e muitos juízes entendem que ele precisa tramitar obrigatoriamente na segunda instância, onde ali há uma atuação também do advogado. Na maioria das vezes, quando o precedente do STJ é aplicado, termina na segunda instância. Mas, em outras vezes, é necessário ir até o STJ para pedir que o direito seja reconhecido, para que aquele precedente do STJ seja aplicado no caso concreto. Isso depende de muito do juiz, do tribunal, do caso que é levado. Tá? Os principais desafios. O principal desafio do paciente é reunir a documentação, reunir a prova, porque muitas vezes ele encontra dificuldade no acesso à saúde. Então, é difícil, sim, para o paciente ter às vezes, um documento que ficou numa outra cidade, num plano de saúde, ou ter um acompanhamento médico, às vezes pedir um relatório de um psicólogo que acompanha, ou pedir um relatório de um outro médico, às vezes até da professora que acompanha a criança, enfim. Essa reunião da documentação é um desafio para o paciente, que quando o advogado é experiente, ele facilita muito na orientação, tá bom? O desafio do advogado é justamente esse, saber fazer uma leitura do caso e ver qual é a melhor estratégia. Não é uma receita de bolo, tá, pessoal? Tem caso que já aparece com tudo pronto, praticamente ali tudo reunido. Tem casos que o advogado tem que orientar o paciente para ajudar nessa busca pela demonstração do direito. Então, o maior desafio do advogado é saber fazer essa leitura do caso concreto e também lidar com os recursos quando são necessários. Porque muita gente teve acesso à tese do habeas corpus e se aventura no habeas corpus, mas quando chega a necessidade do recurso, tem um pouco de dificuldade. Então, é um dos grandes desafios. Quanto custa? Eu falei quanto custa. O habeas corpus é gratuito, ele não tem custo judicial. Tá? É uma jurisdição voluntária e não tem custo judicial. Agora, o habeas corpus tem um custo agregado, que é o custo médico, que valida, o cara tem que pagar o médico, é o custo do advogado, é o custo. Então, isso varia de caso a caso. Se o médico é de popular, se o médico não é, se o advogado atende de forma solidária, se não faz, isso varia muito. Mas o habeas corpus em si é gratuito. E a defensoria também atua na defesa do interesse dos jurisdicionados, daqueles que procuram a defensoria e se enquadram nas condições de atendimento da defensoria. Mas, bom, isso é uma questão que é pessoal. Agora, outra questão importante é a tal da quantidade de plantas. Só quantidade de plantas é a adequada para o seu tratamento. Não tem uma quantidade, uma fórmula fechada para cada um, para cada indivíduo ou para cada doença. É a quantidade do tratamento, necessária para o tratamento. Agora, o que tem sido feito na jurisprudência, e eu não concordo, é pedir laudo agronômico para identificar a quantidade de plantas necessária. Eu não concordo com isso, sabe por quê? Porque o laudo agronômico, ele, como diz, por exemplo, o Emílio Figueiredo, ele é muito bom para aquele cultivador que não sabe cultivar, para ter uma noção de como fazer o manuseio da planta. Agora, para o cultivador que é experiente, ele vai lidar ali com o dia a dia dele, então ele vai calcular a quantidade necessária para manter o tratamento dele, contando com a necessidade de viagem dele, um stop no cultivo, para a quantidade, no caso de perda, planta macho, planta fêmea, se ele faz clone. Então, isso é subjetivo. Quantidade de planta não deveria ser uma preocupação do magistrado, e sim uma questão de fiscalização, que é possível. Fiscalizar se está havendo desvio das plantas. A finalidade sendo o uso terapêutico, a quantidade é a necessária para a manutenção do tratamento. Tá bom, pessoal? Agora, tem decisões que se amparam nos laudos e aí estipulam 120 sementes por ano, 78 sementes por ano, 32 sementes por ano. Bom, é uma questão, é um critério, mas eu não concordo. Tá? Além da quantidade de plantas, o tal do risco. Eu corro o risco de ser preso ao entrar com habeas corpus? Eu costumo dizer o seguinte:
Você corre o risco se você desvia a finalidade do habeas corpus. E, aliás, para quem faz o desvio da finalidade do habeas corpus, é melhor nem entrar, porque a justiça criminal não é terra para aventureiros. É um lugar que você precisa ter responsabilidade. Então, o risco de ser preso é em caso de desvios, tá bom, pessoal? Se não há, você, pelo contrário, ao entrar com habeas corpus, você aumenta a sua gama de proteção. Por quê? Porque se antes você era um cultivador clandestino, na medida que você entra com habeas corpus, você se apresentou ao judiciário. Então, isso já aconteceu, por exemplo, na prática, tá? Então, a pessoa entrar com uma adição de habeas corpus, uma denúncia anônima dá conta de que ela cultivava, e não foi por conta do habeas corpus que a polícia foi lá, foi por conta da denúncia anônima. A polícia chega na casa da pessoa e a pessoa fala, olha, sim, eu cultivo, inclusive eu já tenho um processo aqui, ó, de habeas corpus tramitando, só que o juiz ainda não decidiu. Sabe o que aconteceu nesse caso? O delegado teve que ligar para o juiz para saber o que fazer com as plantas. O delegado pegou as plantas, levou para a delegacia, o juiz não decidiu na hora, o delegado manteve as plantas na delegacia durante 2, 3 dias, o juiz decidiu pelo habeas corpus e o delegado devolveu as plantas para o paciente. Então, veja só, se não fosse a pessoa ter se antecipado e entrado com habeas corpus, o que poderia ter ocorrido? O delegado poderia ter feito qualquer coisa da cabeça dele, ele não teria esperado o juiz decidir. E aí, de repente, a pessoa poderia ficar presa enquanto isso, o que no caso concreto não aconteceu. Então, a questão do risco é, se você entra com habeas corpus, você diminui o risco, tá? E o óleo? O óleo é só o CBD? Pessoal, é o óleo que o médico te prescreveu. Se o médico prescreve óleo com THC, é óleo com THC. Se o médico te prescreve full espectro, é full espectro. Aí a questão das flores. A Anvisa proibiu. Eu posso usar de forma vaporizada? Se o médico orientou que você mantenha o uso vaporizado, você vai continuar com as flores, vai vaporizar suas flores, vai viajar, vai pegar o avião com ela, é teu remédio. Então, é de acordo com o tratamento. O juiz não determina a forma do tratamento, como você vai usar. Quem determina é o médico, é a autoridade médica. E o prazo? Tem prazo habeas corpus? E isso depende da patologia que você apresenta. Se a patologia tem cura, o habeas corpus dura enquanto dura a patologia. Se a patologia é crônica para a vida toda, o habeas corpus dura enquanto dura o tratamento. Então, pessoal, a questão do prazo é a seguinte: é enquanto durar o tratamento, porque o habeas corpus é para a proteção do seu tratamento, para a manutenção do tratamento. Então, o habeas corpus dura enquanto durar o tratamento. Tá bom, pessoal? E a dica de ouro, Eric? Você falou que teria uma dica de ouro no final, e estamos nos encaminhando para o final, chegando aí no limite de 30 minutos de aula. Pessoal, a dica de ouro, eu já falei ela aqui, eu vou repetir. Tenha responsabilidade. Uma decisão de habeas corpus nunca é para um indivíduo só. Ela é para você que pediu habeas corpus, mas ela é também para toda a coletividade, porque aquela decisão ela serve como exemplo para outras pessoas na jurisprudência. Portanto, uma decisão positiva influencia a realidade da nossa sociedade, uma decisão negativa também. E a outra questão é a responsabilidade com o que você faz com habeas corpus. Por quê? Porque na medida que um caso que seja negativo seja trabalhado por agentes que lutam pelo atraso, pode influenciar numa porta que se fecha para uma pessoa que precisa. Portanto, se o exemplo positivo arrasta a sociedade para frente, o exemplo negativo é um atraso, é uma porta fechando, é um judiciário olhando com olhos de preocupação. Então, é necessário que a gente tenha muita responsabilidade. E outra coisa, pessoal, e eu falo isso como advogado criminal, não é uma maneira de você proteger uma ação ilícita. É uma maneira de você proteger uma ação lícita. Cuidar da própria saúde é lícito. O que não é lícito é desviar a finalidade. Então, não é uma maneira de proteger a ação ilícita. Até porque é muito mais fácil fiscalizar quem tem habeas corpus no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, se você pensa
em usar o habeas corpus para se esconder da justiça, você está enganado. Você tem que usar o habeas corpus para mostrar que você não tem nada a esconder. Que o teu uso é aquele uso ali, regrado, pessoal, individual e medicinal. Tá bom, pessoal? Agindo assim, com responsabilidade, você vai ajudar a reforçar a cultura de liberdade no nosso país e vai ser uma pedra a mais na grande muralha contra o proibicionismo. Fora isso, pessoal, a gente se encontra na luta, a gente se encontra na marcha, a gente se encontra na vida em defesa das liberdades e, claro, nas redes sociais eu reforço aqui o convite. Siga minhas redes sociais, por lá a gente continua esse bate-papo. O meu arroba é Eric Torquato, Eric com K, Torquato, advogado. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Muito obrigado pela paciência. Até a próxima.